boa noite. O ano letivo na Madeira começou sem estarem preenchidas todas as vagas de professores. A normalidade só deve ser retomada na próxima semana. A lista definitiva de colocação só ontem à noite foi publicada. A Madeira segue a tendência do país de decréscimo de população jovem. Só neste ano letivo há menos 1.500 estudantes nas escolas públicas e privadas madeirenses. É nosso convidado Jaime Freitas, secretário regional da Educação e dos Recursos Humanos. Muito boa noite, Sr. Secretário. No dia 18 de setembro, o senhor afirmava que este ano letivo começava com normalidade. Essa normalidade não aconteceu em todas as escolas. Por que razão? Boa noite, antes de mais, e obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui na televisão. Esta normalidade que se esperava que pudesse acontecer naquela data, até o dia 22 de setembro, não aconteceu, fruto de uma série de ocorrências que tiveram que ver com a colocação de professores de forma atempada. Houve um delay no tempo. Neste momento estamos em condições de poder garantir a todas as escolas e todos os professores, todos os encarregados de educação, que todos os professores serão colocados nas escolas até no máximo a próxima segunda-feira e, portanto, reunindo agora sim 100% das condições para poder-se iniciar o ano letivo. Deixe-me, no entanto, fazer aqui uma precisão para explicar que no passado um atraso na colocação dos professores em termos de contratação a termo resolutivo teria significado uma completa paralisação do sistema educativo. Isto porque os professores contratados, nessa altura, eram cerca de 1/3 da totalidade dos professores na região autónoma da Madeira. Hoje, e devido a medidas que foram tomadas já o ano passado e complementarmente este ano, passando uma significativa parte desses professores contratados para a vinculação, estamos em condições de poder garantir para o futuro uma solução de estabilidade estrutural, já que aquilo que acontecia, que era um natural momento de instabilidade, quando 1/3 dos professores tinham um sistema rotativo em todas as escolas, agora deixa de acontecer, uma vez que o número de professores contratados passa a ter uma representação de cerca de entre 5% a 6% da totalidade dos professores. São estas medidas estruturais de garantia de estabilidade do sistema educativo pelas quais nós trabalhamos e pensamos que com isto vamos conferir. Mas ainda assim houve alunos sem aulas durante estas 2 semanas. Sabe, no momento da colocação de professores, e este ano houve pela primeira vez a colocação de muitos professores que passaram à situação de vinculação, há sempre situações novas que geram movimentos de mobilidade de professores de umas escolas para outras, para além de termos de atender àquelas circunstâncias especiais que afetam cada professor, como as licenças especiais, como as gravidezes de risco, como situações específicas de cada um, que lhes confere o direito à mobilidade, e por cada professor que sai de uma escola neste movimento de mobilidade, é preciso colocar outro professor no âmbito da contratação. Como já vemos, a contratação aconteceu agora, só agora vamos fazer essa colocação. Houve professores que a 18 de setembro se apresentaram nas escolas, com horários comunicados pelas direções das respectivas escolas. Na semana seguinte foram obrigados a ficar em casa porque as colocações não eram oficiais. Alguns acabaram por regressar com a renovação garantida, outros ficaram em casa, continuaram em casa. Houve aqui uma falha de comunicação entre a Secretaria de Educação e as direções das escolas? Repare, para que se pudesse fazer uma renovação de um contrato, era preciso estarem preenchidos requisitos que, de acordo com aquilo que está na lei. E um desses requisitos era, de facto, que essa renovação correspondesse a uma necessidade real da escola e que o horário preenchido pelo professor tivesse um caráter de continuidade, um caráter de plurianualidade, para justificar que tivesse que ser o mesmo professor a executar aquele trabalho de uma forma continuada para o ano seguinte. Assim se justificava a renovação. Deixe-me explicar já agora também
que este Instituto da Renovação dos Contratos foi um mecanismo jurídico adequado e pensado quando ele foi criado, em 1998, para garantir a estabilidade nas escolas. Na altura, como expliquei, tínhamos 1/3 dos professores em rotação. A única forma de garantir alguma estabilidade e continuidade da sua ação numa determinada escola era este mecanismo da renovação. Hoje, que temos um quadro de vinculação suficiente para garantir 95%, cerca de 95% das necessidades do sistema, já não precisamos de recorrer no futuro a este mecanismo da renovação. Estas renovações foram feitas, em primeiro lugar, Mas houve aqui uma falha. Os professores foram chamados às escolas e depois tiveram que regressar a casa. Foram propostos alguns horários por parte das escolas que tiveram em conta, naturalmente, o universo de professores que estão naquela escola, nomeadamente no quadro da escola. E que garantias é que dá que esta situação não volta a repetir-se, digamos assim, no próximo ano? Depois, não vai repetir-se porque se vai acabar com o Instituto da Renovação e, portanto, essa situação não se repetirá. Isso implica alterações legislativas? Sim, vamos proceder a uma alteração legislativa do documento do Decreto Legislativo Regional que regula a matéria de recrutamento de docentes. Isso já está acertado com os professores, com os sindicatos, com a administração escolar e, portanto, é um passo que vamos dar de uma forma coerente, uma vez que agora a estabilidade é assegurada através da vinculação e não da renovação. O que é que vai mudar, digamos assim, de grosso modo? Vai mudar que o sistema vai estar dotado, em termos permanentes, daquilo que são os recursos humanos docentes necessários para satisfazer aquilo que são as necessidades permanentes da escola. Sendo que depois haverão sempre situações de necessidades residuais ou pontuais que vão ser colmatadas através do recurso à contratação a termo resolutivo. Temos assistido nos últimos dias ao descontentamento dos professores que têm tempo de serviço e que reúnem todas as condições exigidas pela lei para a renovação do contrato. Estes docentes não aceitavam ou não aceitam a contratação inicial porque era como se voltassem, digamos assim, ao início da carreira. Sabendo nós que há vagas nas escolas, porque é que esta renovação não aconteceu para todos? Não há vagas nas escolas em número e quantidade suficiente para satisfazer a todas as pretensões. Nós fizemos, entre ontem e hoje, a colocação de cerca de 511 professores, alguns deles em situação de satisfazerem necessidades permanentes da escola ou tendencialmente permanentes e, consequentemente, em sistema de renovação e os restantes em sistema de contratação inicial. O nosso critério tem que ser este, o de contratar os professores em face das necessidades reais das escolas. Não podemos contratar professores a mais do que aquilo que são necessários nas escolas. Se nós o fizermos de uma forma leviana, estaremos a condenar o sistema a implodir. E quando chegar a um excesso de professores no sistema, passaremos rapidamente a aprovar uma legislação que implica a mobilidade especial, tendencialmente levando ao despedimento dos professores. Quantos professores ficaram fora? Está a fazer neste momento uma contratação, uma vinculação de professores massiva, excessiva face àquilo que são as necessidades reais, para amanhã estar a propor-lhes uma negociação para serem despedidos. Isto não faz sentido, eu não farei uma política dessas, por muito que seja necessário defender a posição. Quantos professores foram para o desemprego? Olha, nós temos também que ter uma visão dinâmica nessa matéria. Tínhamos uma previsão inicial de fazermos uma redução da contratação em face daquilo que é a redução das necessidades na escola. Iniciou esta peça referindo muito bem que há menos 1.500 alunos nas escolas da região. Também conhecemos o facto de que a rácio professores-alunos nas nossas escolas é de 1 para 8.
o que significaria que mais de 200 de professores estariam fora da contratação. No entanto, fizemos diversos ajustamentos, enquadramos diversas outras vertentes de análise do problema e estamos neste momento em condições de fazer mais contratações do que aquelas que esperávamos fazer no início do ano letivo. Esperavam fazer 490 contratações, era isso? 490, neste momento já vamos nas 511 e este é um número que vai ser atualizado brevemente, porque sabemos que há diversas circunstâncias que têm a ver com o número de professores que, entretanto, no âmbito da intercomunicabilidade estabelecida entre a Madeira e o continente, foram saindo para o exterior, para o continente, e que, ao sair, naturalmente deixam em aberto uma vaga na sua escola e que deve ser colmatada, precisamente, através do recurso à contratação a termo resolutivo. Como é que ficam os professores com mais de 5 anos de serviço? Este tempo vai ser contado no próximo ano? Naturalmente que o tempo de serviço é sempre contado. Imagino que a sua pergunta é se esse tempo tem um caráter de continuidade e que se dá lugar à abertura de vagas. A lei é explícita sobre essa matéria. O critério de fixação do número de vagas a serem colocadas a concurso no âmbito dos quadros de zona pedagógica é o facto de haver um professor que tenha 5 anos de serviço consecutivos ou 4 renovações. Uma vez colocada essa vaga a concurso, depois o critério de atribuição do lugar a cada professor é aquele que decorre da aplicação das regras do concurso, e uma vez que já aqui foi assumido e já foi dito que deixaremos de ter um Instituto da Renovação, o único critério facilmente verificável que vai ditar a ordenação dos professores nas listas ordenadas é o critério da graduação profissional e, portanto, verificável de uma forma objetiva por todos. O senhor já foi professor, agora é secretário. Como é que vê, enquanto professor ou enquanto docente, visto agora um pouco a pele de docente, estas novas regras para o ano vão ser melhores para os professores? Sim, eu penso que sim. Para os professores, para a escola e para o sistema educativo. De facto, eu imagino que qualquer pessoa, qualquer empresário que tenha a sua empresa e que se veja sujeito a, todos os anos, mudar 1/3 dos seus efetivos, poderá fazer uma ideia de quanto instável é a gestão que se pode fazer nessa empresa. Bom, o mesmo acontece numa escola, em que os projetos têm um caráter plurianual, têm uma continuidade. Não há um projeto educativo de escola para vigorar este ano e fazer-se outro, como se de outra escola tratasse, no ano seguinte. É preciso assegurar a continuidade, é preciso assegurar a persistência nos objetivos para que possamos alcançar os objetivos educativos que a escola pretende e traduzidos e materializados objetivamente nos resultados escolares, que tem sido essa a tónica que nós temos insistido, para que as escolas se organizem de forma a promover a melhoria dos resultados escolares por parte dos seus alunos. Este é um objetivo muito importante e que todos nos devemos organizar para maximizar a utilização de todos os recursos em função deste objetivo. Esta falta de professores no arranque do ano letivo motivou também o protesto dos pais. Aconteceu na escola do Corral das Freiras e verificou-se também no Garachico, onde a professora titular de uma turma dos 3º e 4º ano foi retirada sem que o docente que a vai substituir tenha sido colocado. Pelo menos era essa a informação que tínhamos até há pouco. Só para citar alguns exemplos, que respostas é que o seu secretário tem para dar aos pais? As respostas que tenho são estas que acabei de referir e basicamente a pergunta que me colocou é a mesma que colocou anteriormente. O que eu posso acrescentar, e penso que eu devo fazer, é que em qualquer caso algumas escolas, por muito que o sistema saia beneficiado com toda esta centração da estratégia na vinculação dos professores e não no recurso a contratações a termo resolutivo, é importante também nós reconhecermos que há escolas que têm
devido à sua distância face às centralidades habituais, face ao seu isolamento, devido ao seu isolamento, têm circunstâncias especiais e que, naturalmente, os professores têm a tendência de utilizar todos os recursos para, através da mobilidade, passarem para outras escolas. E assim deixam estas escolas geograficamente mais isoladas numa situação mais dependente de futuras e sucessivas contratações. Nós já constituímos uma equipa de trabalho para, em conjunto com algumas escolas mais marcadas e caracterizadas por este problema, podermos compreender melhor a realidade, saber porque é que tantos professores querem sair de lá. Ainda no outro dia tinha uma informação... Está a referir-se ao Corral das Freiras, por exemplo? Tinha uma informação que de 32 professores que se apresentaram e foram devidamente colocados, portanto não há falta de colocação de professores. Os professores apresentam-se, são colocados, apresentam-se, mas de 32, apenas 2 ficaram. 30 pediram a mobilidade para outras escolas. E é este fenómeno que nós precisamos compreender melhor para encontrar, em diálogo com as direções das respectivas escolas, também com as associações de pais encarregados de educação, para encontrar as melhores estratégias para tornar também as escolas e os lugares mais aliciantes, mais atrativos para que todos os professores... Além do Corral das Freiras, que outras ficar... escolas é que não são atrativas? Não, há muitas escolas que têm a mesma característica de estarem numa posição geograficamente longínqua face às grandes centralidades. Os problemas existem... O Corral das Freiras está a meia hora do Funchal, praticamente. Existem, mas os problemas do isolamento geográfico não têm só a ver com a distância. Tem a ver com outros contextos e é algo complexo e por isso mesmo é que é preciso que um Quando é que espera ter esse estudo concluído? Eu tenho já dado os primeiros passos no sentido de compreender essa realidade. Já constituí um grupo de trabalho que deve ser complementado com outras componentes e já tenho algumas informações, mas tenho a consciência que é preciso colher mais informação e também mais opiniões e mais análise para poder encontrar as soluções que, em qualquer caso, têm que ser encontradas em conjunto com a direção executiva da escola e com diálogo com os encarregados de educação, que são uma peça muito importante. Como é que vê o protesto dos pais da Escola de São Jorge que contestam a junção das turmas do primeiro com o segundo e do terceiro com o quarto anos? Vejo com alguma preocupação. Naturalmente que as pessoas têm pretensões à manutenção das suas escolas nos lugares certos, que é nas freguesias onde elas são localizadas e a funcionarem da forma mais perfeita possível. No entanto, começamos mais uma vez a referir, começamos esta peça por referir que há menos alunos no sistema educativo. E vai ser necessário repensar a rede escolar, digamos assim? Para ano haverão menos alunos, pelo menos segundo os dados que podemos prever, haverão menos alunos. E nós, apesar de tudo, pensamos que é preferível encontrar estratégias que são estratégias que os professores estão habituados a lidar com elas. Falar a um professor de uma turma com capacidades múltiplas é uma linguagem habitual para os professores. Os professores têm estratégias para assegurarem qualidade de ensino nas circunstâncias em que o ensino tenha que ser ministrado. Eu lembro que estamos a falar não de turmas de 26 alunos, como deviam ser, mas de turmas que têm 4, 5, 6 alunos. E, portanto, podem fechar escolas no próximo ano? Eu queria concluir dizendo exatamente que para nós é preferível encontrar estas soluções pedagógicas do que termos que enfrentar uma eventual decisão de encerrar escolas, porque achamos que não devemos encerrar escolas, especialmente nas freguesias rurais. Isto rapidamente explicando, porque uma escola tem uma função educativa, tem uma função de transmitir saberes aos seus alunos, certamente, mas é mais do que isso,
para uma determinada localidade, para uma determinada freguesia. É muitas vezes a única centralidade, é uma centralidade da cultura, é um ícone em que a população se revê e, portanto, defenderemos a todo custo a manutenção das escolas nas freguesias rurais. Mas temos que ter alguma elasticidade e flexibilidade para gerir os recursos da forma mais adequada, sendo que nunca se pode pôr em causa a qualidade do ensino ministrado aos alunos. E a qualidade está garantida, mesmo na junção? E essa qualidade está garantida. Volto a lembrar que estamos a falar de turmas que não excedem, num caso, 14 alunos e no outro caso, outra turma de 16 alunos. Portanto, ainda longe daquilo que é o máximo de alunos que devia acontecer normalmente nas escolas, que era de 26. E com esta redução da população, a Madeira tem creches e jardins de infância a mais? Qual é a sua opinião? Eu penso que estamos a passar num período de ajustamento também nessa matéria. Nós sabemos que criamos uma oferta em termos de educação de infância muito generosa, quer a nível público, que depois é complementada com o investimento e com a iniciativa privada. Atingimos patamares de resposta muito significativos. Eu lembro que os objetivos da Europa, da Estratégia 2020 na Madeira, nessa matéria, já estão conseguidos. Estamos quase nos 95% de resposta às necessidades globais de toda a sociedade. Naturalmente que, havendo agora uma contração na procura por parte das famílias, por um lado, e por outro lado, havendo este registro de nascimentos significativamente com uma tendência significativa de diminuição, naturalmente que haverá necessidade de haver aqui ajustamentos claros, e nós estamos a promover algumas medidas para adequarem-se estes ajustamentos para que a população tenha uma resposta de qualidade, continue a ter uma resposta de qualidade, mas sem sofrer os impactos daí resultantes. O ano letivo arrancou praticamente há 13 dias. Quais são as grandes novidades deste ano letivo? Olha, eu diria que continuamos a centrar a nossa atenção na qualidade do sistema educativo, mas não uma qualidade como uma palavra abstrata, mas objetivamente concretizada em determinados indicadores que nos permitem aferir essa qualidade. Não faz sentido trabalharmos para um sistema educativo de qualidade que depois não tenha a correspondente expressão em termos de resultados escolares. Os nossos alunos são alunos, bons alunos, são tão bons como quaisquer outros a nível nacional e têm todas as capacidades, todas as potencialidades para atingir os mais altos patamares em termos de resultados escolares. Eu confio nos nossos alunos, eu confio na nossa juventude, porque sei que todos eles, dando-lhes as condições que precisam, podem alcançar esses altos patamares. Este é um trabalho que compete a todo o sistema educativo. No essencial, no entanto, é um esforço que deve ser do próprio aluno, com a consciência de que o sistema educativo deve dispor todos os elementos para que esse seu esforço seja produtivo. Também fazemos aqui um apelo às famílias. Sabemos que o acompanhamento por parte das famílias relativamente aos seus educandos é absolutamente determinante no resultado escolar dos seus educandos, dos seus filhos, dos seus educandos. E sabemos também que, a par dos sucessos que temos visto, e temos registado alguns sucessos, nomeadamente se a tendência anterior a 2012 era termos uma média de resultados escolares ligeiramente inferior àquilo que é a média nacional. Agora, pelo menos no 4º e no 6º ano, já temos vindo a verificar que a média dos resultados escolares dos alunos na região se situa um pouco acima daquilo que é a média nacional. E isso dá-nos esperança, dá-nos uma orientação, dá-nos a segurança de sabermos que estamos a trabalhar no sentido certo
e, portanto, é neste caminho que devemos ir. Mas em termos de retenção... Deixe-me só, como falou em novos projetos este ano, referir que, a par desta circunstância, também não ignoramos que há alguns alunos que têm um insucesso, e um insucesso repetido. Nós verificamos isso através do número de alunos que, ao nível dos vários ciclos de ensino, vão tendo um registro de desvio relativamente àquilo que é a idade ideal. Ou seja, vão tendo uma história de repetências no seu percurso escolar. Era isso mesmo que eu ia dizer. A Madeira tem as taxas de retenção e desistência mais altas. No ano passado, as taxas entre o primeiro e o terceiro ciclos variaram entre os 7,4% e os 16,9%. No secundário, o caso é mais grave, estamos quase nos 20%, ou seja, 19,8% dos alunos não passaram de ano. Como é que se pode baixar estas taxas de retenção ou de desistência? Estamos preocupados com essa circunstância, mas a preocupação só não chega. É preciso lançar projetos para o terreno para, conhecendo nós os fatores que estão na raiz desse problema, agir sobre esses fatores de forma a capacitar os alunos para o sucesso escolar. É esse projeto que vamos lançar no decurso deste ano. É um projeto de intervenção junto do aluno, junto da escola, junto das instituições da comunidade onde se insere a escola e, particularmente, junto das famílias que, como acabei de dizer, são um elemento determinante no sucesso escolar. Vai começar quando esse projeto? Este projeto está em preparação, deverá ter o seu início ao longo deste ano e esperamos que os resultados deste projeto comecem a fazer-se sentir ao fim de 2 anos de execução. Depois, ao fim de estarem no terreno há 2 anos, os primeiros resultados vão começar a fazer-se sentir e temos a certeza que isso vai acontecer dessa forma. E em termos de ensino especializado, que balanço é que podemos já fazer? O ensino especializado, ou deixe-me dizer de forma diferente, a educação especial procura encontrar uma maneira diferenciada, de uma maneira de discriminar alguns alunos, discriminar positivamente, claro, alguns alunos que precisam de uma ajuda especial para poderem colocar-se no mesmo patamar dos seus colegas e realizarem as suas aprendizagens, quer dizer, acederem à educação, que é um direito deles, tanto como de qualquer outro aluno. Neste contexto, há uma orientação de que esta intervenção deve ser feita no máximo possível no contexto em que o aluno deve situar-se, tendo em conta a sua idade, o seu nível etário e tendo em conta os seus gostos e as suas opções em termos de orientação. Digamos que é um ensino mais vocacional, é isso? Não, é um ensino que deve situar o aluno na escola onde ele devia estar sempre e de lá nunca devia sair. Esta lógica é a lógica da inclusão e parte do princípio de que os alunos têm muito mais a aprender, têm muito mais competências a ganhar se estiverem inseridos no meio natural onde deviam estar e não vamos partir para soluções que levem a uma estigmatização e a um isolamento dos alunos. Mas há quem defenda para o secundário, por exemplo, que os alunos com menor sucesso escolar tivessem uma vertente mais vocacional, uma vertente mais próxima das empresas. Como é que o Sr. Secretário vê esta questão? Não gostaria de pôr a questão nesses termos. A resposta do ensino vocacional, também dito de ensino dual, é uma resposta que se destina a todos os alunos. O que importa saber, e a pergunta a que temos que responder, é se o aluno tem uma vocação especial para realizar-se enquanto pessoa, enquanto profissional, numa determinada área da atividade económica, enquanto ativo, enquanto pessoa que participa no processo produtivo. Essa é que é a pergunta que se deve fazer. E se sim, então achamos que devemos desenvolver também respostas em termos de ensino profissional que tenham uma proximidade
relativamente às empresas, porque, repare, por muito que numa escola tenhamos uma oficina bem apetrechada, com máquinas até muito atuais, rapidamente essas máquinas ficam desatualizadas e os alunos que aprenderam e fizeram a sua formação com base no manuseamento dessas máquinas, quando entram no mercado profissional, vão encontrar as empresas com máquinas absolutamente diferentes, muito mais atualizadas, muito mais modernizadas, com as quais não sabem trabalhar. A chave está em ligar a escola ao contexto do trabalho. E assim os alunos têm a oportunidade de obter a sua formação num contexto real de trabalho e com a atualização dos métodos e com a utilização dos equipamentos que só as empresas podem manter atualizados permanentemente porque respondem a uma lógica de produção, tendo em vista a competitividade que lhes dá o sentido e que lhes permite chegar ao fim, à finalidade que têm, que é naturalmente produzir o máximo com o máximo lucro possível. Nesta conjuntura de crise, fala-se muito em dificuldade das famílias. Em termos de ação social, que apoios é que estão a ser dados? Continuamos a dar os apoios às famílias de acordo com aquilo que vem sendo estabelecido. Mas aumentaram os pedidos? Registramos um ligeiro aumento nos pedidos da ação social, que passaram de cerca de 55% no caso do primeiro ciclo, 55% dos alunos do ano passado tinham um apoio na ação social. Este ano passaram para 58%. Portanto, aqui um aumento que não é desprezível, pelo contrário, é muito significativo, 3 pontos percentuais, sendo que também no segundo e terceiro ciclo secundário esperamos que essa fatia varie entre os 45% e os 50%, tendencialmente mais próximo dos 50%. Portanto, há aqui um assumir de responsabilidades por parte do Governo Regional, por parte da Secretaria Regional de Educação, mas que é um assumir de responsabilidades financeiras que significa apenas o garantir a todos o seu direito à educação. Não é por uma condição. Deixe-me dizer que não é por uma condição económica desfavorável que algum aluno poderá alguma vez ser afastado do seu direito de acesso à educação. Nós insistimos nisto. Insistimos sempre nesta tónica. O Governo vai, no âmbito das suas competências, disponibilizar os meios necessários para que os alunos possam aceder à educação. Mas também deixamos o repto a todos aqueles que têm competências, nomeadamente às autarquias locais, que no âmbito da Lei de Finanças Locais têm competências, têm responsabilidades, têm atribuições e não sabemos se todos estão a cumprir devidamente aquilo que é esperado deles em matérias de apoio às famílias, de apoio às escolas, nomeadamente tendo em conta os orçamentos que têm para o Fundo Social Municipal e que nem sempre é conhecido o seu destino e sabemos, ou que sabemos, nem sempre é gasto na devida proporção relativamente ao sistema educativo. Qual é o orçamento da sua Secretaria para a Educação? Repare, a Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos é uma secretaria que envolve o contributo e o trabalho de muitos funcionários, muitos professores, muitos docentes e pessoal não docente nas escolas e nas diferentes direções regionais. Estamos a falar de, seguramente, mais de 60% do total de pessoal que trabalha na Administração Regional Autónoma. E isto significa que é uma máquina muito pesada e com muitos custos, e as escolas também têm que ter uma missão para cumprir e têm que ter os meios necessários para cumprir. Em média, já fez as contas, missão. Quando é que custa o funcionamento de uma escola? Mas eu respondo, o orçamento é público e é conhecido. A Secretaria Regional de Educação tem no seu segmento, na sua conta, no seu orçamento, uma quantia de 364 milhões para o ano de 2014, embora isso vá sofrer agora uma atualização, porque, como sabe, foram feitos também
alguns ajustamentos nos vencimentos dos funcionários públicos em resultado das decisões do Tribunal Constitucional e, portanto, vamos fazer alguns ajustamentos. Sr. Secretário, estamos a chegar ao fim deste programa, mas ainda gostava de falar consigo sobre a parte do desporto. Quanto aos contratos de programa, as SADs já começaram a receber, mas os clubes que estão no dito pote 2 ainda não. Quando é que vai começar a regularização destes pagamentos? Olha, nós estamos, relativamente ao desporto, a passar uma fase que pode ser crucial para o futuro do desporto na região autónoma da Madeira. Não porque seja um momento especial em si do ponto de vista das realizações desportivas, porque essas felizmente têm ocorrido ao longo dos anos e apesar das dificuldades, temos que dar aqui uma nota, é de que os nossos atletas têm ainda assim logrado atingir os mais altos patamares, elevando o nome da Madeira, elevando o nome dos seus clubes e demonstrando que os atletas da Madeira, tal como noutros contextos também, são tão bons e são tão capazes de atingir esses altos patamares como quaisquer outros. E, portanto, fica aqui uma palavra de reconhecimento, de apreço por todo o esforço que estes atletas, as suas equipas, os dirigentes desportivos, que são peças essenciais no atingir destes sucessos, têm vindo a conseguir alcançar. Este ano estamos finalmente a conseguir concretizar, estamos em via de negociação com os respectivos clubes e associações, aquilo que é o pagamento dos atrasados, digamos, aquelas circunstâncias que estavam em dívida no período anterior a 31 de dezembro de 2011. São vários anos que estavam atrasados, em algumas circunstâncias são 4, 5, 6 épocas que estão em atraso e que neste momento vamos conseguir realizar o pagamento integral, de acordo com as circunstâncias que forem negociadas, daquilo que estava em dívida no passado. Ainda este ano tenciona pagar? Ainda este ano tencionamos pagar. Naturalmente, para isso precisamos da colaboração ativa das associações e dos clubes, porque... Essa colaboração passa por quê? Por fazer um desconto? Por fazer um acordo de regularização de pagamentos, ou sem os... o acordo de regularização de dívidas, sem o qual não teremos autorização ao nível do Ministério das Finanças para proceder aos pagamentos. Portanto, e sendo que, contrariamente àquilo que é o nosso desejo, contrariamente àquilo que seria a nossa intenção, temos de uma forma imposta a necessidade de haver essas reduções. Isso implica que os clubes perdoem parte da dívida, é isso? Sim, em valores que variam entre os 5% e os 15%, nas condições que estão definidas e que os clubes são conhecedores neste momento e estamos precisamente nesse processo. Qual é o montante dos valores em atraso? Temos que somar, temos que fazer o trabalho de casa, digamos assim, primeiro, através do acordo que temos que fazer com todos os clubes e nós pensamos que no mês de novembro ou dezembro teremos condições para saldar todas essas dívidas do passado. Paralelamente a isto, estamos também a fazer um grande esforço para regularizar todas as dívidas que temos no âmbito da competição desportiva do ano 2013-2014 e estamos já a adiantar o PRAD, a portaria que vai regular os apoios, para o ano 2014-2015, por forma a que possamos, no início do ano 2015, estar perto de estar em dia relativamente a todos os pagamentos. Essa é uma ambição que temos e eu acho que temos que todos coletivamente fazer este esforço. Não faz sentido que o Governo esteja sistematicamente a ser apontado como um não pagador quando tem um compromisso para com as direções dos clubes, para com as associações. E se temos esse compromisso deve ser cumprido e deve ser cumprido atempadamente, porque nós sabemos que é muito difícil gerir quando não se tem os verbas, quando não se tem os meios necessários para a gestão dos clubes, que é muito importante na nossa região e que, já agora, permitam-me também que acrescente, que desempenham um papel muito importante
na formação das nossas crianças e jovens. É a educação pelo desporto. Sr. Secretário Jaime Freitas, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.